Bom dia, meu querido irmão, querida irmã. Nós vivenciando este tempo de recolhimento, de afastamento social, não sabemos até quando isso vai, estamos todos em oração para que passe o quanto antes. E nesse período que nós estamos um tanto que afastados fisicamente, também os nossos encontros de formação, de espiritualidade, também eles estão suspensos. Então eu pensei de aproveitar mais um pouco ainda as nossas mídias, as nossas redes sociais, para manter a nossa formação atualizada, a nossa formação religiosa. Então eu pensei, tive uma ideia de fazer por 2 encontros por semana sobre algum tema, ok? De início eu pensei em realizar a partir das cartas pastorais de Dom Armando ao longo de todo este tempo do pastoreio dele aqui em nossa diocese, começando com a primeira carta pastoral que ele dirigiu a nós, no ano de 2006. Muitos de nós, alguns, é claro, não tiveram acesso a esta carta ou podem ter se esquecido daquela primeira semeadura que Dom Armando realizou. 2006 eu estava no 3º ano de seminário e 2º de filosofia, era seminarista da nossa diocese. Então nós vamos fazer este itinerário, esta caminhada juntos. Eu vou postando aí, como eu disse, serão 2 vídeos por semana e nós vamos então tentar ao longo desse período chegar até a última carta pastoral. Mesmo depois que tudo isso se resolver, nós vamos tentar fazer esta coleção de uma apresentação das cartas pastorais de Dom Armando. Como eu disse, Dom Armando começou a nos enviar estas cartas, verdadeiros documentos eclesiais que direcionam, que mostram o caminho que nosso trabalho deve tomar ali no ano 2006. Nós estamos lembrados, Dom Armando assumiu a nossa diocese em 2004. Ele já, antes dessa carta de 2006, ele já mandava algumas cartas, algumas mensagens aos padres da época, aos religiosos, às religiosas, aos leigos aqui. E em 2006, então, Dom Armando nos enviou a toda a diocese esta carta pastoral, primeira carta pastoral com o título Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Aproveite você que tem essa carta, que lembra que tem esta carta, procura aí nas suas coisas, vamos retomar estes tesouros da formação, da organização da nossa diocese no episcopado de Dom Armando. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que Dom Armando utiliza como tema desta carta. Esta carta, ela é um planejamento pastoral. Dom Armando traz orientações e sugestões, observações. Ele já tinha, como ele mesmo lembra, nessa época, 2006, ele já tinha quase 2 anos como nosso bispo. Agora ele já está com 16 anos, que é o nosso bispo. Então, nós já temos uma bonita história que vale a pena ser partilhada, refletida, para sabermos onde estávamos, onde estamos e onde chegaremos. Portanto, esse trabalho que eu gostaria de realizar com vocês, com esta formação, tá bom? Vocês vão receber o vídeo, podem com muita atenção estudar, fazer as suas anotações aí na sua casa, não é? E depois, alguma dúvida, manda mensagem para mim, que no vídeo seguinte nós vamos tentar resolver essas dificuldades, tá bom? Lembramos que em 2006 a nossa diocese, ela era composta pelos padres, Padre Aldo, Padre Pedro, Padre Jaques, Padre Aldo já faleceu, Padre Jaques
também já faleceu. Padre José também já faleceu. Padre Benedito, Padre Bené, não mora mais em nossa diocese. Padre Cícero também não mora mais em nossa diocese. Padre Gilvânio, Padre Rinaldo estão conosco. Padre Jorge também não mora mais aqui. Padre Graciomar já estava e agora retornou. Padre Cláudio, Padre Paulo já faleceu. Padre Nicivaldo, atualmente na Itália. Padre Idérico pediu afastamento do ministério. Padre Ademário, Padre Mário pediu também afastamento do ministério. Padre Reinaldo e Padre Edinaldo, estes últimos dois também já não estão mais em nossa diocese. Tínhamos o diácono Gildai, que depois de padre, ele pediu para ir a trabalhar em outra diocese. Os seminaristas da época éramos Gilberto, Renato, Samuel, Jucimar, Josenildo, Gonçalo e Marcelo. Destes, só um não é padre hoje, né? Continua na igreja, mas ele não é padre. Os outros todos já somos, por Dom Armando, ordenados e já servimos a nossa diocese. Dom Armando, ele nas suas observações, nesta primeira carta pastoral, depois de uma pequena introdução sobre a carta pastoral, citando as diretrizes gerais do ano de 2003-2006 e também a exortação apostólica Ecclesia de Eucaristia, Dom Armando nos lembra que o anúncio do Evangelho deve ter primado ou prioridade permanente. Nosso trabalho pastoral, toda a nossa atividade, ela é primeiramente e acima de tudo para anunciar o Evangelho. Padre, mas é sempre assim. Bom, nós sabemos que não é. Sabemos que infelizmente ainda temos algumas questões na nossa igreja que algumas vezes o Evangelho fica meio que esquecido. Certos costumes, né? Certas coisinhas que se apegam por aí como se fosse o centro da comunidade e acabamos deixando de lado o Evangelho. Até mesmo algumas atividades que nossas comunidades realizam que destoa, que afasta um pouco dessa missão. Então todos nós somos chamados a lembrar isso, né? Nossa primeira missão como batizados é o anúncio do Evangelho. Na celebração, na catequese, na missão da visita às famílias, da pastoral do dízimo e em tantas outras questões que vão surgindo. Então nós não podemos esquecer isso. Nós somos cristãos, nós cuidamos de uma comunidade, trabalhamos de uma comunidade para que o Evangelho de Jesus Cristo seja difundido cada vez mais a todas as criaturas. E citando a carta Ecclesia de Eucaristia, Dom Armando nos lembra: os desafios em que mergulhamos nos estimulem para encontrarmos novos métodos e novo ardor missionário. E aí diz a carta: é preciso avançar para águas mais profundas da história, lançando-se com entusiasmo na nova evangelização. Veja que esta carta é de 2006, mas ela diz tudo para nós hoje, não é? Os desafios que mergulhamos. E olha que desafio nós estamos passando atualmente, nossas catequeses, nossos grupos de catequeses, as celebrações, os encontros dos grupos pastorais em movimentos. Nós não estamos conseguindo realizar tudo isso como fazíamos antes, nos reunir para preparar, programar, executar, né? Não temos mais isso por enquanto. Esta suspensão dessas atividades é um desafio. E como Dom Armando diz, isso não tem que nos amedrontar, isso não tem que nos fazer recuar, mas, palavras de Dom Armando, precisam nos estimular para encontrarmos novos métodos. Isso que eu estou fazendo agora, né, é um novo método que nós estamos buscando para não ficarmos parados,
Como eu escrevia na mensagem desse mês da Pastoral do Dízimo aqui para a nossa paróquia, o fato de não estarmos realizando encontros, o fato de não estarmos nos encontrando, não significa que a evangelização esteja parada. Não está. A gente vai, pela luz do Espírito Santo, encontrando novos métodos. O capítulo 1 desta carta pastoral, que é o que eu quero trazer um pouco hoje, Dom Armando já falava para nós desde aquela época, o ministério da palavra, que é um ponto que Dom Armando ainda hoje, continua pedindo, continua chamando a nossa atenção para esse trabalho. Depois dessa carta, recentemente, nos últimos anos, vamos falar disso mais adiante, Dom Armando nos chama, todas as paróquias, a organizarmos um itinerário de formação para os ministros extraordinários ou os ministros da palavra. E já que em 2006, no início do seu episcopado, Dom Armando já nos lembrava do ministério da palavra. E Dom Armando, mais uma vez citando agora São João Paulo II, ele lembra que o Santo Padre nos convidava a alimentar-nos da palavra para sermos servos da palavra no trabalho da evangelização. Alimentar da palavra, para sermos servos da palavra. Então, o trabalho missionário que eu vou realizar não é porque eu sou dono da palavra, não é porque eu sei mais do que todo mundo. Eu me coloco, a exemplo de Maria Santíssima, como servo da palavra. Eu me alimento desta palavra, deixo esta palavra me formar, performar, deixo esta palavra me refazer, me reconstruir, para que eu então a anuncie aos meus irmãos e irmãs. Não posso ter anúncio da palavra se eu não ter um contato direto, íntimo com esta palavra. A minha Bíblia não pode ser um enfeite na minha estante pegando poeira. Ao contrário, ela tem que ser aquele livro por mim utilizado em minhas orações, em minhas meditações, em minhas reflexões, em que eu vou sempre ajudado, primeiro pelo Espírito Santo de Deus, depois pelo magistério da Igreja, a compreender a Escritura Sagrada. Esta Escritura Sagrada, alimentar-se da palavra, é ter uma vida de oração. A nós, padres, Dom Armando chama-nos a atenção para o nosso compromisso com a liturgia das horas. Rezar todos os dias, diante de Deus e da Igreja. E em nome e em prol da Igreja. Sobretudo daquele pedacinho que nos foi entregue ao nosso ministério sacerdotal. Nós prometemos rezar todos os dias a liturgia das horas, mas esse também é um exercício que vocês leigos podem e devem, conosco, os padres, aprenderem a fazer. Já nos encontros, na escola de teologia, isso já se torna algo mais comum, mais corriqueiro, Alguns leigos já começam a ter mais esta proximidade com o ofício divino, com a liturgia das horas. Deve ser também um livro que nós devemos aprender a manusear, ou no nosso próprio telefone, fazer essa experiência da oração orante. Eu fiz com vocês aqui um tempo, pelas redes sociais. Esperamos poder retornar para essa nossa experiência de oração. Então, a nossa vida de oração, nós precisamos ter esse compromisso, nos abastecer com a liturgia das horas e também com outros momentos de espiritualidade. A nossa espiritualidade, como missionários que somos, é fundamental. Um padre que não reza, um catequista que não reza, cristãos que não rezam, são maus cristãos, se podemos assim dizer. Eu já dizia na homilia de ontem, iluminado pelo Papa Francisco, a vida de oração, como São Pedro, na primeira leitura de ontem, nos chamava a atenção. Depois Dom Armando apresenta então as suas propostas. Essas propostas eu não vou aprofundá-las agora, porque nas outras cartas pastorais, Dom Armando vai dedicar bastante tempo e aí sim
nós iremos fazer essa experiência de trabalhar um pouquinho. Mas já naquele ano, Dom Armando, em 2006, Dom Armando dava-nos a proposta para a catequese, né? Primeira coisa, os catecismos da nossa diocese, né? Que hoje nós já vemos uma realidade bem melhor em nossas paróquias, mas infelizmente ainda hoje realidade alguns catequizandos, crismandos que não têm o seu catecismo, né? Alguns lugares, infelizmente, o que não deveria acontecer, só o catequista é que tem um livrinho só para trabalhar ali o tempo inteiro com a sua turma. Então, os catecismos, né, não são absolutos, como o Dom Armando mesmo já colocava aqui, mas, né, eles existem, os catecismos, eles foram feitos para ajudar a organizar melhor, né, a dar uma qualidade melhor para iniciar a fé e alicerçar a vida cristã dos batizados. Claro que a gente vai buscar outros materiais, uma formação mais profunda, mas esse instrumento é muito valioso, os catecismos que nós temos para os diversos setores da catequese, e nós precisamos utilizá-los em todas as nossas comunidades, em todas as nossas paróquias. Nesse processo dos catecismos, Dom Armando chama aquela atenção para a equipe de catequese, né? Cada paróquia precisa ter com os catequistas mais experientes uma equipe de catequese. E isso ainda, infelizmente, não é uma realidade, mas que nós estamos caminhando para isso. É um desejo e queremos trabalhar incansavelmente para que esta equipe exista, não só no nome ou no papel, mas que de fato possa trabalhar dedicando-se, organizando a catequese. Já lá Dom Armando também nos pedia para organizarmos encontros de formação para catequistas, né? Ao menos 4 vezes ao ano. Cada paróquia, esses encontros podem ser por setores, né? E precisa estar na agenda de todas as paróquias, né? A correria para lá e para cá, tantas vezes nossas, de padres, nós perdemos essa dinâmica, o que não pode acontecer, né? É prioridade, como o nosso bispo nos pede, essa formação, estes encontros com os nossos catequistas. O último que aconteceu aqui em nossa paróquia, tivemos a alegria de contarmos com a presença da irmã Rosânia, que em alguns setores aqui da nossa paróquia, 4 encontros, terminamos o último com uma chuva desastrosa lá na Lagoa do Dionísio, mas foi muito bom aqueles encontros, né? Então, esperamos que eles sejam continuados depois que tudo isso passar. Uma atenção também do nosso bispo é a catequese da crisma, da confirmação, que nós devemos ter um cuidado também especial com os nossos jovens, né, com as pessoas, com todos os cristãos que não são crismados. É um sacramento muito importante e eu fico triste quando ainda vejo pais, padrinhos, madrinhas que se preocupam em batizar a criança, em batizar a pessoa e param por ali mesmo. Se esquecem de que é uma caminhada, que o batismo é o início, mas tem os outros também. E a gente hoje tem tantos adultos ainda e jovens que não receberam o sacramento da crisma das mãos do bispo, né? Só quem crisma na nossa igreja é o bispo. Os padres só podemos crismar se o bispo nos autorizar. Isso nos mostra até um pouco da importância do sacramento, não é? Tão importante que o bispo, nosso pastor diocesano, é ele que vem para nos dar este grande sacramento, tá bom? A gente encontra por aí, depois eu vou falar mais sobre isso quando chegar no sacramento da crisma, crismas de fogueira ou crisma de outros modos, não é? Olha, para nós cristãos não vale. Crisma é um sacramento dado pelo bispo, é ele que nos crisma, né? E como eu disse, se for preciso, ele autoriza um padre a crismar. Mas nós somos chamados a termos uma catequese paroquial de crisma, animada, organizada, que conduza os jovens ao encontro com o Evangelho, ao encontro com a igreja,
né, que aprendam a participarem das celebrações do culto, da palavra, da Santa Missa, que busquem durante toda a catequese o sacramento da confissão. Isso é importante. E no sacramento da Crisma, Dom Armando nos lembrava das celebrações das entregas, que podem ser feitos dentro da celebração pelo catequista, da celebração da palavra ou da celebração da Santa Missa. É importante lembrar os catequistas que devem procurar o padre. Algumas vezes esperam que o padre adivinhe ou que o padre se toque sozinho. É bom lembrar que são várias turmas de Crisma, né? Então, não custa nada o catequista dar um toque no padre. Ó, padre, nós já estamos chegando a mais uma etapa aqui da Crisma, o senhor vai celebrar aqui tal dia. Então, prepara para a gente um momento com os catequistas, com os crismandos, para a entrega. Não é só na celebração entregar um pedaço de papel, como o Dom Armando lembra, mas é fazer uma preparação antes disso, se a entrega do Pai Nosso, um encontro sobre, uma preparação sobre, se a entrega da palavra, né? Não é só na hora lá fazer um ato, um gesto por um gesto, é mais do que isso. Também o retiro que nos é proposto. Infelizmente esse retiro ele está ficando muito só na proximidade ali da Crisma. Ótimo, porém pode ser feito no decorrer da Crisma. A Crisma dura mais de um ano, a catequese. Então, ter momentos de recolhimento, de silêncio, de meditação das palavras com o grupo todo, em lugares apropriados, né? Isso é importante. Nós padres somos responsáveis por isso, mas pedimos a colaboração dos catequistas para juntos organizarmos ao longo do ano estes retiros. Encontros para pais e padrinhos, né? Isso é importante também, e que seja mais de um. Que estes encontros aconteçam não só quando já está perto de o bispo vir na paróquia para crismar, mas que os pais e padrinhos dos crismandos possam ter encontros de oração, de preparação, também mais de uma vez. Então isso é muito importante, tá bom? Como eu disse, nós vamos voltar a isso com mais intensidade depois. Por fim, Dom Armando nos pede já aqui nessa carta sobre a catequese para pais e padrinhos, não só de batizandos, também de crismandos e da catequese de base, primeira confissão e primeira comunhão. Isso é uma preciosa oportunidade de evangelização, é uma catequese com adultos. Ainda hoje a gente escuta, não é? Curso de pais e padrinhos, curso, né? Não é um curso, é uma catequese de adultos para os pais e padrinhos, que devem ser bem preparados, não só muitos encontros, mas encontros espirituais, formativos, que levem as pessoas a participarem mais ativamente da vida da comunidade. Nós precisamos resgatar e dar uma reorganizada, porque em algumas questões parece que é uma coisa feita por obrigação, sabe? Dar mais vida à catequese de pais e padrinhos. Isso é muito importante. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esses aspectos eu quis trazer para vocês. Depois, essa semana ainda, nós teremos a continuidade desse nosso trabalho. Um forte abraço e até lá!